Apocalipse capítulo 12, no versículo 4, diz assim, ó. Todo mundo já achou aí, né? O último livro da Bíblia é fácil de achar. Apocalipse 12, 4 diz assim, ó. A sua cauda, porque aqui Satanás, ele é retratado como dragão. Você vai ver isso um pouco mais para frente. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve na frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. O filho que a mulher estava a ponto de dar à luz é Jesus. Porque aqui a mulher não é Maria, não, é a igreja. O filho é o descendente da mulher, que a gente viu lá em Gênesis 3,15, que feriria a cabeça da serpente. Quando Jesus nasceu, você não deve esquecer disso. Que foi feito um decreto para matar crianças, meninos. Porque Lúcifer queria matar. E por isso é que José e Maria saíram de onde moravam, foram para Belém, de lá foram viver até no Egito, que foi um local onde Jesus se refugiou, para não morrer. Porque Satanás queria devorar, mas aqui diz o seguinte, que com a cauda dele ele arrastou a terça parte das estrelas do céu para a terra. As estrelas do céu, se jogassem na terra, acabariam com a terra, irmãos, não sobra nada. Mas aqui quando fala com cauda, primeiro você tem que entender que o diabo não tem rabo. Quem pinta diabo com rabo, chifre e garfo é a igreja católica. Isso lá na era medieval, para as pessoas terem medo do diabo e adorarem o Deus da igreja católica. Foi por isso que pintaram o diabo assim. O diabo não tem rabo. Nunca vi. Era anjo, ele tinha asa. Se dissesse assim, ele com a sua asa, arrasta, aí estaria mais literal. Mas por que falar que rabo? Porque ele é retratado como dragão. Por isso fala rabo. Bom, agora, quando fala aqui o rabo, é simbólico. E as estrelas também são. Porque se ele lançasse uma estrela para a terra, já explodiria a terra. Os anjos são as estrelas que vêm para a terra. Quando aqui fala um terço, é porque na rebelião que ele criou no céu, a rebelião tomou proporções tão grandes que um terço dos anjos seguiram a ele. Verso 7 fala então sobre a batalha que houve no céu. Houve peleja no céu, você vê que as estrelas, exatamente pelos versos que nós vamos ler a partir de agora. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e também lutaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Você vê, não se achou mais no céu o lugar de quem? De Satanás e seus anjos. Por isso que fala que com a sua cauda, ele jogou um terço das estrelas na terra, que é um terço dos anjos, que aceitaram ele. E aí o verso 9 fala assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele tem mais os seus anjos. Então, um terço dos anjos, irmãos, se rebelaram lá no céu, um terço, e esse um terço foi jogado para a terra. Aqui, Satanás é chamado não só de dragão, mas ele é chamado também de antiga serpente. Por que antiga serpente? Porque lá no jardim do Éden ele tentou avaliar como uma serpente. Então aqui em Apocalipse 12, você começa a ter desde o início até a época do nascimento de Jesus, próximo ao tempo do fim, chegando aos nossos dias. Você começa a ver desde o início, desde o momento que houve a rebelião no céu, até o nascimento de Jesus e os nossos dias, o grande conflito. Ele está presente aqui em Apocalipse capítulo 12, que mostra o desejo de Satanás em matar Jesus, que mostra a batalha que houve no céu, que foi antes, e que depois mostra no futuro. Agora o desejo dele de matar o remanescente. Não conseguiu matar Jesus, agora vai tentar destruir o remanescente de Deus, que é o povo de Deus no tempo do fim. Então Apocalipse 12, de certa forma, começa a mostrar o desenrolar de Gênesis capítulo 3, verso 15, que fala da guerra entre o dragão, entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? É Jesus. Lá em Gênesis 3,15 você vê que o descendente da mulher é um só, é o descendente. Agora quando fala da descendência do dragão, essa descendência do homem é grande, são todos aqueles que seguem a ele. E isso sempre haverá luta entre eles, né? Então, como nós vimos, houve uma batalha do céu, o diabo e seus aliados foram lançados para a terra. Ok? Agora, o conflito então se estende à terra. Gênesis 3,6 encontramos o motivo principal do conflito: a escolha humana para ser o quê? Obediente a Deus. Vamos lá para Gênesis 3,6.
Gênesis capítulo 3, verso 6, a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Ou seja, a grande questão do conflito aqui, irmãos, é exatamente a escolha humana. Satanás mostrou um caminho, Deus tinha mostrado outro caminho que nós já vimos ontem. E qual foi o caminho que Eva e depois Adão resolveram tomar? O caminho de Deus ou o caminho do inimigo? Do inimigo. Infelizmente, essa foi a decisão deles. Agora, a grande questão é: e hoje? Qual vai ser a sua decisão? Você vai permanecer com Adão e Eva no caminho do inimigo? Ou você vai buscar andar nos caminhos de Deus? O conflito, então, irmãos, ele teve início no céu, mas ele se estende até a terra. A terra, então, passa a ser o palco do conflito. E o homem é o astro principal desse conflito. Olha o que fala aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 9. Vamos acompanhar a leitura aqui. Aqui diz assim, ó. Se você quiser, você pode ler também a tua Bíblia, mas está aqui na tela. E diz: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos o quê? Espetáculo ao mundo, tanto a anjos como... Por que falar aí tanto a anjos quanto a homens? Meus queridos irmãos, todo o universo está olhando para essa terra para ver e para comprovar diariamente quem é que tem a razão e qual a decisão que o homem vai tomar. Então, quando você toma uma decisão ao lado do inimigo, o anjo lá do céu que vê isso, ele, juntamente com Deus, se entristece. Agora, quando você toma uma decisão ao lado de Deus, como diz lá em Lucas capítulo 15, a alegria do céu, quando um pecador o quê? Se arrepende. Porque todo o universo está olhando para você, está olhando para mim, para ver quais são as nossas decisões. Todo o universo está desejoso por por decidirmos tomar o lado certo na hora da adoração. Só que a decisão é sempre nossa. Mas hoje nós somos um espetáculo ao mundo, porque o mundo todo, o universo, está olhando para nós, para ver que decisão vamos tomar e qual decisão você vai tomar. Sabendo que os anjos estão olhando, Deus está olhando, sabendo que os homens ao nosso redor também estão nos olhando. Porque as pessoas olham para você e, se você é cristão, se você é adventista, se você é de qualquer outra igreja, as pessoas olham para você e esperam ver algo de Deus em você. Alguns dos atributos comunicáveis as pessoas esperam ver. E o que elas veem quando olham para a sua vida? Eles falam assim: pastor, mas eu não sou perfeito. Mas eu creio que as pessoas não estão esperando perfeição de você. Às vezes o que elas esperam é um sorriso. Às vezes o que elas esperam é uma palavra de ânimo. Agora, você tem sorrido, você tem no seu dia a dia, mesmo em meio às suas lutas, motivos para agradecer a Deus? Você tem palavras de ânimo para transmitir? Ou a sua vida é uma vida só de negatividade? Porque se é uma vida só de negatividade, que diferença Deus está fazendo na tua vida? Já pode pensar nisso? Se você só fica ouvindo ao céu do azar, quando eu era criança, eu passava na Rede Bandeirantes, um desenho, tinha uma hiena. A hiena só reclamava. Você lembra disso aí, né? A hiena lembra que era da minha época. Nós éramos crianças, é claro que ela estava em algum lugar, não sei onde era, eu estava ali na Zona Norte de São Paulo. A gente ligava aquela TV, telefone, preta e branca, com aquele seletor redondo que fazia tec, 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 parece um negócio de fogão, você lembra disso? Então, a gente ligava aquele troço lá, e aí a gente começava a ver desenho. E aí eu vi o desenho da hiena. E sabe qual era a frase principal da hiena que eu não esqueci até hoje? Ó vida, ó céus, ó azar. Você lembra também, Cris? Olha aí, tinha mais gente que vê desenho igual eu, olha só que interessante. E a gente via o desenho, e a hiena falava isso todo dia: ó vida, ó céus, ó. E tem crente que é assim, irmãos. É que nem um pastor que eu conheço que ele fala assim, né? Você tem o cristão e o cristão. Sabe o que é o cristão? É aquele que é igual a hiena. Eu encontrei a Deus, depois que encontrei, ó vida, ó céus, ó azar. Tem muita gente que fala assim: a minha vida até que ia bem, mas no dia que eu comecei para a igreja, eita, começou a dar errado. Sabe quando as pessoas olham isso? O diabo ele bate pau para você, viu? Ele fala: que legal, eu estou ganhando. O diabo faz isso mesmo.
E o cristão que olha para você fala assim, mas eu esqueci Deus aí. Nunca esqueça que as pessoas estão olhando para você. E aí, você vai dar algum testemunho de Deus? Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que você vai ter. Quando eu tomei uma decisão para ser, quando eu nasci, meus pais já eram adventistas, mas quando eu decidi me batizar, eu trabalhava aos sábados. E eu trabalhava num lugar onde eu ganhava 10 salários mínimos na época. Era URV o nome do nosso dinheiro, não era real. Foi o dinheiro da transição entre o real e o que era antes. O que era antes eu até já esqueci. Espero não esquecer do real. Só que a Dilminha, a nossa presidente, que chamam de presidente, porque são analfabetos que fazem isso, a nossa presidente está quase fazendo eu esquecer do real. Quase. Espero que ela não faça. Mas é assim, naquela época lá da URV eu ganhava 10 salários. Então eu tinha 20 anos de idade, tinha carro novo, tinha uma vida boa. Eu trabalhava sábado, domingo, feriado. Tinha dia que eu entrava lá no local, eu trabalhava num hotel lá nos Jardins, num flat na realidade. Tinha vezes que eu entrava na sexta-noite e saía só na segunda de manhã. E não fazia questão não, trabalhava direto mesmo, dormia. Ou se não, pegava e tirava um cochilo lá na hora do almoço da janta de 5 minutos e eu trabalhava, que nem dinheiro. É dinheiro bom, viu? Bom, quando você ama ele é uma maravilha. E aí eu amava o dinheiro, irmãos, amava mesmo. Demais. E eu ganhava bem. E eu também tomava remédio para pressão todo dia. Tomava 4 comprimidos para pressão, porque eu tinha pressão alta. Um dia eu fui medir a pressão para doar sangue para minha avó, que estava doente no hospital mandar aqui. Chegaram à conclusão lá, os médicos não podiam doar sangue, porque a pressão era muito alta. E daí eles falaram, olha, você tem que ir no posto de saúde, botaram um remédio embaixo da minha língua e falaram que você está quase morrendo aí. Eu estava com a pressão naquele dia 17/16. Se empatasse, eu morria, viu? Porque quem aí trabalha em enfermagem sabe, empatou ou morreu. Então não pode ter empate, alguém tem que ganhar, viu? Pode ter empate. E eu ia pensar que eu não sabia, não sentia nada, não sentia dor de cabeça, não sentia nada. Eu levava a vida. Só que quando o médico falou isso, comecei a fazer tratamento, comecei a tomar remédio, tomava 4 comprimidos por dia. Tinha muita dificuldade para dormir, porque meus horários eram todos loucos. E daí o médico falou, não, vou dar um remedinho aqui para você dormir também, só que você não toma inteiro não. Eu cortava o comprimido em 4 pedaços, tomava um quarto para dormir. Tá bom? E aí eu fazia isso. E daí eu falei, ó, quer saber? Eu vou largar essa vida. Comecei a ler a Bíblia, eu trabalhava à noite, tinha muita hora vaga, lia a Bíblia. Pra você ter uma ideia, minha vontade da Bíblia foi tão grande que em 2 meses eu li a Bíblia inteira. Não entendi quase nada, mas uma coisa eu entendi, que eu tinha que aceitar Jesus e guardar o sábado. Eu falei, cara, da igreja, meu pai está certo mesmo. Eu falei, eu tenho que guardar o sábado e eu vou ter que largar esse emprego aqui. Eu cheguei lá para o chefe e falei, eram judeus. Eles falaram assim, mas nós somos judeus que guardamos o sábado, por que você quer guardar? E daí eu falei assim, não, mas vocês não guardam por onde vocês, eu vou guardar, ou vocês dão folga ou vou sair do serviço. E daí eles falaram, não, mas você não pode largar a gente, você é funcionário bom. Eu era funcionário bom mesmo. Eu só lá queria até pagar a faculdade para de hotelaria já. Funcionário bom, não dá dor de cabeça, trabalhava com cavalo, era bom pra caramba. Mas daí eu falei, não, eu quero ir embora. E aí eu dei para eles 6 meses que eles arrumaram outra pessoa, me ensinar todo o serviço, porque eu era subgerente no tempo, tá? Era novo, eles acreditavam em mim, pagavam os cursos, foram mandando eu trabalhar, eu trabalhava, cara, eu estava abrindo vida. Aí eu larguei tudo, né? Daí quando eu larguei, cadê que eu arrumava um emprego para trabalhar no sábado? Não arrumava não. E aí, irmãos, eu poderia dizer que neguei, não vida, ó céus, ó azar. Eu fui vender refrigerante no Farol. Porque não estava emprego, eu gostava de trabalhar, era bem ativo. Fui vendendo Farol ali embaixo. Não, na igreja, porque era ali. Eu morava de perto, fui vendendo. E vendi 1 ano no refrigerante no Farol. Ali em frente ao da Avó. Antigamente o da Avó era diferente. Não tinha aquele circo que tem agora ali, parque de versões, sei lá. Tinha uma espécie de shoppingzinho. Quem é mais antigo que eu acho que vai lembrar disso. Tinha um estacionamento, um shoppingzinho. E eu não vendia lá dentro, eu vendia na rua mesmo. Então, tinha dia que eu estava andando ali, daí minha moto me atropelava. Aí ia levantar, aí ia vender de novo. Você não ouviu, não vivo, hein? Ele é até pastor, só que não pode isso. Vive das aradas, pastor dele. Fala, não é azarada não, sabe por quê? Eu fiquei tomando 2 anos remédio para pressão, e depois que eu vim para a igreja, em 6 meses eu fui curado. Irmãos, ganhando ali no Farol, eu ganhava 10 salários mínimos. Só que eu ganhei a saúde. Qual era o dinheiro que pagava a minha saúde? Agora eu quero te falar uma
coisa, naquela época eu era magrinho, agora eu estou gordinho, ó. Você sabe que a pessoa quando ela engorda, ela tem a tendência a ter pressão alta, não é verdade, Claudinho? Ó, poderia até desafiar a Claudinha engorda, eu acho que ela não tem medidor de pressão, mas sei que hoje minha pressão está alta. A gente foi em encontro de casais, lembra que eu passei, você conseguiu que eu passei mal, né? Passei mal porque eu tive alguma coisa que me fez mal que eu comi. Eu tive uma espécie de desarranjo total, porque a noite inteira vomitando. E daí, a pessoa foi lá medir minha pressão. Não tirou, né? Porque se tirar morro também. Porque se empatar morre, se tirar morre, então mediu. Ela mediu. E daí ela falou nada, eu falei, como é que está a minha pressão aí? Ela falou, esse coroio. Falou para mim com a cara tão desenchavida, né? Porque ela falou, normal. Se tivesse ruim, ela ia para os olhos desse tamanho, né? Abrir os olhos devia ser para contar normal, né? Para agradecer a Deus. Então, irmãos, eu tenho motivo para agradecer a Deus. Beber refrigerante no farol não fez com que eu ficasse nem mais pobre, nem mais feio, nem menos inteligente. Pelo contrário, me deu uma experiência de vida. Mas o mais importante foi que eu vendia. Só que já faz 20 anos que eu não. 19 anos que eu não tomo remédio para pressão. Você sabe o que é você nunca mais tomar um remédio que você tomou durante 2 anos? Um tal de hidrocloroticida e um outro que chama propanolol. Eu tomei o tal do propanolol. Primeiro começou com baixo, que era 20 miligramas, depois 40, depois 80. 2 vezes por dia. E o tal do hidrocloroticida, não lembro quantos miligramas tinha. Eu sei que os 2 remédios eram para pressão. Irmãos, 19 anos que eu não ponho nenhum na boca. E eu dou glória a Deus por isso. Perder emprego não foi nada. Porque hoje eu tenho um carro até mais bonito do que o que eu tinha naquela época. Viu? É até mais bonito. Meus irmãos, Ele não quer que você fique reclamando, mas Ele quer que você dê testemunho da coisa boa que Ele faz na sua vida. Porque aí você se torna um espetáculo positivo. Seja um espetáculo positivo ao mundo. Não fique só reclamando da vida. Às vezes você fala assim, mas depois que eu fui para a igreja, eu tive que largar minha namorada. Mas está cheio de mulher aí no mundo, arruma outra namorada. Está cheio de mulher na igreja, está cheio de mulher encalhada, aí pega uma aí. Ô louco, desencara essas mulheres aí, rapaz. Sabe, a gente tem que começar a entender essas coisas. Começar a dar glórias a Deus pelas coisas boas que Ele faz na nossa vida. Porque as pessoas estão olhando para nós. O universo está olhando para nós. E o que você faz quando você sabe que Deus e o universo não olham para você? Eu dou glórias a Deus, irmãos, porque, olha, eu até fico gripado de vez em quando, vocês sabem disso, né? De vez em quando eu gripado, tá? Porque São Paulo é horrível. Mas eu morei em dinheiro com ele 4 anos, nunca fiquei doente, nem gripado. É porque o ar daqui é muito pecaminoso, é um pecado desgraçado. Aí a gente fica doente, muita poluição. Só que esse nunca foi o plano de Deus, porque Deus criou um mundo perfeito, não tinha poluição, não tinha rio estragado, que tinha árvore e não tinha só sol. Deus criou um mundo bom. E Ele quer que você viva novamente no mundo bom que Ele criou. E se você aceitar a Jesus, você vai viver na Nova Jerusalém, vai viver na Nova Terra, vai viver no mundo perfeito por Deus. Então viva de acordo com a vontade de Deus. E dê glória ao nome dEle, fale para as pessoas. Se você quer falar assim, e eu falei, quando você aceitou Jesus, você passou por lutas, passou, mas a vitória compensa mais que a luta. Em primeiro a gente é com outro. Agora, e a saúde? O milagre que Deus às vezes faz na sua saúde, curando o seu relacionamento. Às vezes o casamento, a pessoa está por um fio, ela aceita a Deus e tudo é transformado. Tanta gente que eu já conheci assim. Não aceite verdadeiramente a Deus, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas vamos voltar aqui para o nosso, que hoje tinha mais tempo, então, né, de volta. Vamos fazer valer o preço que está pagando para mim aqui, né? Os 40 minutos, 50 minutos, vamos lá. Então, consequências do conflito na terra. A tristeza é uma consequência. Porque o ser humano hoje é triste por causa disso, solidão. Deus não criou o homem para ser só, a dor, a morte. Deus não criou o homem para morrer. Infidelidade, desunião, ganância. Como Satanás teve, muitos têm hoje, roubo, inimizade, distância de Deus. Isso são consequências do conflito que você vê todos os dias.